Estamos de volta com o debate Rede TV IG. Este debate também está sendo transmitido na internet pelos portais da Rede TV e do IG. Agora, os jornalistas Tony Vendramini, da Rede TV, Thales Faria, do IG, e Fernando Molica, do jornal O Dia, vão fazer perguntas aos nossos candidatos. Vamos dar uma olhada nas regras. Os jornalistas farão as perguntas em ordem de distribuição alternadas entre os veículos. O jornalista que perguntou ainda vai escolher outro candidato para comentar a resposta do adversário. Depois, a palavra voltará ao candidato questionado para que este faça a conclusão. A pergunta do jornalista terá 30 segundos, a resposta do candidato 1 minuto e 30, o comentário do segundo candidato 30 segundos e a conclusão do primeiro candidato mais 1 minuto. A ordem dos candidatos que responderão as perguntas será definida agora em sorteio. Cada um só poderá responder e comentar uma vez. E o primeiro jornalista a fazer a pergunta será Thales Faria, do portal IG. Eu peço, Thales, por favor, para que você sempre lembre de falar quem deve comentar a sua pergunta. Então, vamos ao sorteio. Pela ordem aqui, Lindbergh Farias será o primeiro a responder. Boa noite. Eu queria que comentasse o Antony Garotinho. A presidente Dilma tem participado da campanha e apoiado outros candidatos, incluindo o Antony Garotinho, o Luiz Fernando Pezão e o Marcelo Crivella. Eu gostaria de perguntar ao senhor quem gosta menos da presidenta? É o senhor ou a presidenta é que gosta menos do senhor? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, primeiro deixa eu te falar aqui, o presidente Lula já gravou o nosso programa de televisão, está dando um apoio declarado a gente. A presidenta Dilma tem um apoio, pelo menos oficialmente, de 4 candidatos. A gente sabe que o PMDB está traindo, está na candidatura do Aécio, que agora naufraga. Mas a presidente tem 4 candidatos, eu entendo perfeitamente, aqui não tem ciumeira alguma. Houve uma grande relação do governo federal com o governo do Estado, mas, infelizmente, o governo do Estado não aproveitou a oportunidade. Lula e Dilma liberaram muitos recursos para o governo do Estado. E eles perderam uma grande oportunidade, porque a vida das pessoas não melhorou. A saúde está completamente abandonada, o transporte é precário, a grande obra de transporte feita por esse atual governo foram 8 bilhões e meio gastos no metrô de Ipanema para Barra. É uma obra importante? É. Só que os trens da Supervia estão completamente abandonados. Esqueceram a linha 3, que ia para São Gonçalo. Tiveram esses recursos todos e não investiram, por exemplo, no problema de falta d'água na Baixada Fluminense. No programa de governo de Cabral e Pezão, 4 anos atrás, eles diziam que iam resolver o problema de falta d'água na Baixada. Então, sinceramente, eu acho que houve uma grande parceria e esse atual governo não aproveitou essa parceria para melhorar a vida das pessoas. E ainda traem, como estão fazendo agora. Você sabe que a maior parte dos deputados do PMDB tinham abandonado a candidatura da presidenta Dilma. Antony Garotinho tem 30 segundos para comentar. Eu não entendo bem desse assunto de traição aí. Esse assunto aí é um bate-papo entre Lindenberg e Pezão. Eu, em relação à presidente Dilma, só tenho que esperar do próximo presidente, que seja ela ou, se não for ela, o outro, que tenha um relacionamento republicano. Da mesma maneira que ela enviou recursos para o Estado do Rio de Janeiro, que envie também o próximo presidente, seja quem for. Obrigada, candidato. 1 minuto para a sua réplica. Aqui, né? Porque não tinham me avisado que a Câmara tinha mudado. Olha, eu quero fazer uma parceria grande com o governo federal, continuar fazendo, mas, novamente, para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse atual governo se perdeu nas prioridades. Fizeram obras suntuosas, reforma do Maracanã, quase 1,5 bilhão gastos, e não investiram no que é mais importante, no que é básico, que é melhorar a saúde. Hoje o problema da saúde, centralmente, são 2. Não tem médico especialista e as pessoas estão demorando mais de 1 ano para conseguir marcar exames. Eu acho que o governo se perdeu completamente nas suas prioridades. Eu acho que foi lamentável por parte do PMDB não ter aproveitado essa oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro e ainda ter abandonado a candidatura da presidenta Dilma. Muito obrigada. Vamos ao sorteio. O próximo jornalista a perguntar é Tony Vendramini, da Rede TV. E a pergunta vai para
Garotinho. De quem é o comentário, Tony? O comentário é do Lindbergh Farias, candidato Lindbergh. Candidato Antônio Garotinho, boa noite. Eu gostaria de saber se, caso o senhor seja eleito, políticos poderão voltar a nomear delegados, titulares, comandantes de batalhões da Polícia Militar e diretores de escolas, como acontecia no seu governo. O senhor tem 1 minuto e meio. Bom, primeiro dizer que continuam sendo nomeados. A chefe de polícia do atual governo é candidata a deputada. Então, essa história de dizer que no meu governo e que agora não há, eu pergunto, eles dizem aí que há uma história de meritocracia. Então, eu fico imaginando a meritocracia. O que entende, por exemplo, o senhor André Lazzaroni para ser secretário de esporte do Estado? Deve ser um profissional de frescobol. Não entendo. O que entende o senhor Gustavo Tutuca para ser secretário de Ciência e Tecnologia? É amigo do Pezão? Então, nós vamos usar o critério que nós usamos sempre. Nós temos que mesclar o critério técnico com o critério político, é assim mesmo. Nós fizemos, no governo da Rosinha, eleição com lista tríplice para diretor de escola no Estado. Então, essa história de dizer que não houve eleição para diretor de escola, não é verdade. Há cargos que podem ser indicados por políticos? Podem. Há outros que não podem? Não podem. Agora, o coronel Josias, que foi o meu secretário de Segurança Pública, comandante que foi de batalhão, homem que conhece, não era uma pessoa preparada e competente? Demonstrou ser. 30 segundos para o seu comentário. Lindbergh Farias. Olha, eu fui prefeito em Nova Iguaçu e eu fiz isso lá em Nova Iguaçu. Lá teve eleição direta para diretor de escola. E não era com lista tríplice. Infelizmente, quando saímos do governo, voltou o PMDB na prefeitura e a primeira coisa que fez foi parar com a eleição direta de diretor de escola. Era uma libertação, porque antes era nomeação de vereador, hoje tem nomeação de deputado. Isso é o fim da picada. A gente não pode retroceder. Mais 1 minuto para Antônio Garotinho. O que eu quero dizer a você que está em casa é que eu vou reduzir o IPVA em 50%. O governo desse pessoal que está aí diminuiu só para os empresários de ônibus. Você hoje paga, você que tem um carrinho velho, menos do que o seu Jacó Barata. Eu vou acabar com a vistoria anual de veículos. Esse negócio de vistoria todo ano vai mudar. Vai ser vistoria de 2 em 2 anos. Carro com final de placa par, ano par. Carro com final de placa ímpar, ano ímpar. Quer dizer, você jovem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que eu vou fazer o campus da Universidade da Zona Oeste, que nós criamos e que, infelizmente, o governo não colocou uma pedra sequer. Quero dizer também para você, do interior do Estado, que nós vamos fazer convênios e cumprir. Porque, na nossa época, os convênios com as prefeituras, nós pagávamos. Agora tem um monte de convênio assinado, só papel, os prefeitos não recebem nada. Muito obrigada. O jornalista Fernando Molica, do jornal O Dia, vai perguntar para Tarcísio Mota. Boa noite, candidato. O senhor diz que vai acabar com a comentário, por favor, só para interromper o candidato Luiz Fernando Pezão comenta, por favor. O senhor diz que vai acabar com a meritocracia, que é aquele sistema que dá um bônus para profissionais de escolas em que os alunos têm um bom aproveitamento. O senhor não acha justo que o esforço seja premiado? Se o senhor foi eleito governador, o senhor não vai cobrar desempenho dos seus secretários? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Excelente pergunta, Fernando, para a gente debater aquilo que hoje mais aflige os profissionais de educação no Rio de Janeiro. Nós vamos acabar com a meritocracia e nós vamos acabar com o SAERJ. Educação não se mede com o índice numérico. Isso está dando errado em várias partes do mundo e até os Estados Unidos da América já estão voltando atrás disso. Por quê? Porque é como se você colocasse uma Ferrari para disputar uma corrida com um Fusquinha. Vai a corrida, no final da corrida você vai premiar o motorista achando que ele teve melhor desempenho porque estava com condições muito melhores.
A lógica aqui é que a gente vai cobrar desempenho a partir das comunidades. A lógica é a lógica da autonomia pedagógica e da gestão democrática. Você que está em casa vai poder ajudar a definir as metas da escola do seu filho. Você que é jovem vai poder definir as metas da sua escola e vai poder cobrar do poder público condições para que essas metas sejam atingidas. Quem tem que dar condições para que a educação de qualidade aconteça é o poder público, e não ficar investindo o mínimo em educação, como os 2 últimos governos fizeram o tempo inteiro. É preciso investir mais, dar plano de carreiras unificado para funcionários e professores, dotar as escolas de biblioteca, de laboratórios. Tenho certeza que, se isso acontecer, toda e qualquer meta será atingido, porque o professor quer que seu aluno aprenda e ele se esforça ao máximo para que isso aconteça. É esse o prêmio do professor. O salário tem que valer para todos. Obrigada. Candidato Pezão, 30 segundos. A meritocracia é que está permitindo o Estado sair dos últimos lugares. Chegamos a 15º e vamos chegar entre os primeiros agora. Já somos o 4º no Enem. Nós valorizamos o professor. Incorporamos uma gratificação Nova Escola que só era paga a 8% do professorado. Incorporamos pelo pico, surpreendendo até o sindicato. Climatizamos as escolas, que depois virou bandeira do CEP. Demos condições de trabalho. 1 minuto, Tarcísio Mota. Pezão, você tinha que explicar por que seu governo fecha escolas. E tem tudo a ver com a pergunta do jornalista Molica. Vocês fecharam escolas para aumentar o índice, para fingir que estão melhorando a qualidade da educação, e não fizeram isso. O projeto de climatização agora está em processo no MP, porque a secretária Tereza Porto vai ter que responder à forma como fez a licitação daqueles ar-condicionados. E a incorporação do Nova Escola, eu estava nas mesas de negociação, teve uma greve que a gente teve que brigar muito para o governo de vocês começar a ouvir essa história. Pezão, não tem desculpa. A meritocracia é a morte da criatividade na educação. Isso não está levando a lugar nenhum. Índice numérico não mede ninguém e você continua levando o debate a partir daí. Nós queremos uma educação que parta das comunidades, em que as comunidades avaliem as escolas, que os profissionais da educação sejam ouvidos. Porque no seu programa de governo aparece lá o Colégio Guadalajara, em que vocês atacaram os animadores culturais como se agora fosse as mil maravilhas do mundo. Nós não vamos fazer isso. Muito obrigada. O próximo jornalista a perguntar é Thales Faria, do Portal IG. Fará a 4ª pergunta deste bloco para Luiz Fernando Pezão. Quem comenta, Thales? Comenta Marcelo Crivella. Governador, a Getransp recentemente multou o metrô do Rio devido à péssima avaliação manifestada pelos usuários sobre o serviço. A Supervia é outra concessionária com péssima avaliação e, apesar disso, o governo Cabral renovou por mais 20 a 25 anos a concessão dos 2 serviços. As barcas, também mal avaliadas, tiveram reajuste de quase 60% Por favor, nas tarifas. Thales, sua pergunta rapidamente. Seu governo continuará premiando concessionárias com serviços mal avaliados? Candidato, 1 minuto e meio. Thales, nunca um governo fez tanto investimento no transporte como nós fizemos. Pegamos tudo sucateado e sem o Estado honrar seus compromissos com a concessionária no serviço que tinha sido concessionado no governo Marcelo Alencar. Nós estamos renovando, e eu vi aqui, infelizmente, falando que não se comprou trem. Nós tinham 10 trens com ar-condicionado, não pagos, pagamos e adquirimos mais 120. Até dezembro teremos 150 trens com ar-condicionado e no ano que vem toda a frota renovada. Estamos transportando 640 mil passageiros nos trens. Na barca tinha 4 alugadas, a concessionária alugou mais 5 e compramos mais 9. Eu coloquei edital agora para comprar mais 4 para a linha da Ilha do Governador e para Paquetá. O metrô, não se comprava um carro do metrô desde a sua fundação. Estamos renovando toda a frota e agora estão embarcando mais 19 trens de metrô na China. Estamos fazendo o investimento da linha 4, que meus adversários falam que é metrô para rico, mas que vai atender o morador da Rocinha, o morador da Pavuna, que vai entrar com bilhete único e chegar na Barra para trabalhar, a empregada doméstica e o trabalhador. Nós sabemos que temos muito para fazer no transporte, mas a gente realizou muito como nenhum governo realizou.
Obrigada, candidato Crivella. 30 segundos para o seu comentário. Eu não teria esse entusiasmo todo do Pezão, as pessoas reclamam demais. Eu passo momentos, todo dia de manhã na central, conversando com eleitores e todos eles estão muito aborrecidos com os trens. Pezão, tem um problema sério que são os subsídios, 85% para os ônibus. Isso está errado, Pezão, você tem que rever isso. E a esposa do governador não pode defender interesses de concessionárias. Isso é uma coisa que fere a ética e a moralidade pública. Isso não pode ocorrer. É importante que você diga isso, publicamente. Candidato, mais um minuto. É lamentável que a gente não discuta a questão do transporte. Eu ouvi aqui antes que não se comprava um trem, e nós compramos. Que a gente não discuta sobre a linha 4. E agora, em parceria com a presidenta Dilma, não é o governo federal que está licitando, somos nós, tentamos aproveitar uma licitação da linha 3 feita pelo ex-governador Garotinho, mas o TCU não aceitou, depois de diversas adaptações no projeto, o TCU não liberou e nós tivemos que fazer uma nova licitação. Nós vamos levar a linha 3. Coloquei agora em licitação o projeto de Gávea Carioca para fazer seu próximo investimento, junto com o Uruguai, Almeia, levando para dentro do coração do subúrbio o metrô também. Nunca um governo se investiu tanto nos transportes como nós investimos. E com bilhete único, que é a maior transferência de renda hoje para o bolso do cidadão. Obrigada, candidato. O próximo jornalista a perguntar é Tony Vendramini, da Rede TV. Necessariamente precisa fazer a sua pergunta para Marcelo Crivella, com comentário de Tarcísio Mota. Boa noite, candidato. O senhor é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, que considera demoníacos os cultos de algumas religiões de matriz africana. Nos últimos anos aconteceram diversos ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé. Como garantir que, num governo do senhor, esses ataques serão devidamente investigados e não serão acobertados? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Thales, basta você ver a minha vida. 10 anos no Senado Federal, apontado pela revista Veja como o 5º parlamentar mais atuante. Na ONG Transparência Brasil, o 3º. Diversos projetos aprovados para o interesse do meu Estado. Por exemplo, a lei que deu poder de polícia ao Exército para vigiar as nossas fronteiras e evitar que venham para cá armas, munições e tráfico de drogas. Isso fez com que vários quartéis do Rio de Janeiro tenham se transferido para a fronteira. Uma coisa importantíssima para a segurança pública do Rio de Janeiro. Fiz também a lei do motoboy, que dá 30% para que o motociclista hoje possa arcar com os riscos da periculosidade e se aposentar com 25 anos. Toda a minha atividade foi voltada para o social, para melhorar as condições de vida do nosso povo. Não persegui religião nenhuma, não tive nenhuma atividade, nenhum discurso, nenhum recurso, nenhum projeto de lei que fosse para beneficiar quem quer que seja. Sou evangélico, mas não misturo política com religião. Sou hétero, mas não persigo quem não seja. Eu sou ficha limpa, mas também não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou um engenheiro, Thales. Eu quero construir um Rio de Janeiro melhor, com segurança, com dignidade na política, com habitação, com saúde para o nosso povo. Tarcísio Mota, 30 segundos. A questão aqui, Crivella, é como é que a gente vai garantir a questão da diversidade das religiões de matriz africana. Isso é um elemento importante, é um elemento em que o Estado precisa garantir a diversidade cultural e religiosa. E aí, a gente não pode, de forma alguma, misturar religião e política. Esse é um elemento central. E mais do que isso, por isso precisamos ter autonomia na nossa base para incentivar a Lei 10.639, a lei que incentiva a educação. E a gente precisa, através da escola, garantir que as... Obrigada, candidato. Mais 1 minuto. Olha, quem mistura política com religião o tempo todo são jornalistas, são os demais debatedores. Eu vim aqui para falar sobre saúde, sobre educação, sobre transporte, sobre geração de emprego e também sobre moralidade pública. Ética na política. Eu estou convencido que a gente só vai conseguir debelar essa crise que a gente vive se houver uma inversão nos costumes políticos. Se nós acabarmos com essa coisa de ficarmos rasgando paragens mirabolantes e prometendo tudo na época da eleição, que depois não acontece, e as pessoas ficam decepcionadas, amarguradas, ou se a gente ficar acusando uns aos outros, tentando subir nas costas das pessoas. É preciso a gente fazer um debate aqui, mas em cima de propostas, em cima de políticas públicas que resolvam e melhorem a vida do nosso povo.
Obrigada aos candidatos e jornalistas. E assim chegamos ao final deste segundo bloco. O debate Rede TV IG volta daqui a pouquinho com mais um confronto direto entre os candidatos. Não saia daí, nós voltamos já.